Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Shoaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Despachados, o Juridiquês sem complicação. Agora, além de podcast, de você nos ouvir, você também pode nos ver no YouTube, aqui acompanhar. Somos videocast, comigo sempre muito bem acompanhada, Marcos Paiva, Samir Shoaib, sejam bem-vindos. Olá, Karen, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Roberto Justo não está com a gente e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre eutanásia. Por isso nós convidamos o doutor Roberto Dias, advogado, professor de Direito e Bioética da FGV Direito de São Paulo, associado da Eu Decido, que é uma associação civil que nasceu do encontro entre pessoas que acreditam na liberdade de cada indivíduo para decidir como conduzir a sua própria vida. Então, seja muito bem-vindo, doutor Roberto. Obrigado, Karen. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Prazer é nosso. Bom, Roberto, a gente vai começar perguntando o seguinte. Se o ordenamento jurídico brasileiro atual permite, de alguma forma, a morte assistida no Brasil, a gente ainda está caminhando, existe um longo percurso para isso. Como é que nós estamos nessa questão agora? Karen, se a gente falar de morte assistida no estrito senso da palavra, ou seja, se a gente estiver falando de suicídio assistido, estiver falando de eutanásia, o ordenamento jurídico brasileiro não admite, né? Obviamente você tem nuances aí, né? Não são propriamente questões de morte assistida nesses termos mais precisos da palavra, mas há algumas nuances, como, por exemplo, a possibilidade de negar tratamento, já recusa de tratamento, que eventualmente isso pode gerar, né, uma morte mais acelerada do que se os tratamentos tivessem sido adotados. Enfim, há alguns mecanismos, já alguns passos de garantia de autonomia das pessoas, mas um passo além disso, ou seja, para efetivamente se garantir a autonomia do paciente quando ele entende que aquela vida que ele está experimentando não é uma vida digna para ele, esse passo para interromper essa vida de forma ativa, isso não é admitido no ordenamento brasileiro hoje. Só uma pergunta, até para o ouvinte entender, né? Qual a diferença entre eutanásia e suicídio assistido? Existe uma diferença? Sim, Paiva, ótimo. É bom a gente esclarecer isso, né? Nos dois casos a gente está falando de morte assistida, mas num dos casos a gente está falando que o próprio paciente administra um fármaco para viabilizar a morte, e no outro caso é um terceiro que faz isso, geralmente um médico. Nesse segundo caso, que a gente está falando de um médico praticar esse ato, a gente está falando de eutanásia. Então, basicamente, quem pratica o ato que define se a gente está falando de suicídio assistido ou de eutanásia. Quando a pessoa não está consciente, então é sempre eutanásia, né? Se a pessoa não estiver consciente. Exatamente, porque ela não pode praticar aquele ato. Tá. Roberto, eu gostaria de ouvir de você, o Instituto Eu Decido, eu entendo que ele defende a autonomia da pessoa em decidir pela eutanásia ou não. Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Quais os pontos, na sua opinião, favoráveis a uma eventual aprovação da eutanásia na nossa legislação ou não? Obrigado, Samir. Mais precisamente, a Associação Eu Decido, ela foi criada para defender a autonomia do paciente nas vertentes do suicídio assistido ou da eutanásia. Então, nas duas hipóteses, há uma defesa da autonomia do paciente. Do ponto de vista jurídico, acho que tem uma importantíssima questão na nossa Constituição, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Logo na abertura da Constituição, no artigo 1º da Constituição, a gente tem uma previsão que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando disso, né, de garantir a autonomia da pessoa para que ela possa exercer essa autonomia, entendendo quando é que a vida dela deixou de ser digna. Não é um terceiro dizendo que aquela vida é indigna ou não. É ela mesma entendendo que aquilo que ela está passando, que é uma doença incurável, irreversível, enfim, há dores insuportáveis, um envelhecimento que já não, né, ela não entende que deve continuar com aquela vida biológica porque não faz parte mais da sua biografia seguir daquela forma, né? A Constituição então diz: você tem o direito de exercer sua dignidade. E, a partir daí, a ideia é que
com dignidade, ele possa exercer também um outro direito, que é o direito à liberdade. Né? Dentro do direito à liberdade, a gente tem a ideia da autonomia, que é a pessoa decidir como ela quer viver e como ela quer morrer. Tá. Perfeito. O que eu entendo é que no Brasil existe a ortotanásia, é legal, e a eutanásia não é admitida. A ortotanásia é a decisão de não se prolongar o tratamento indefinidamente em casos como esse que você falou. Ao passo que a eutanásia, diferentemente, não. Aí sim seria já dar alguma aceleração à morte da pessoa. É isso, né? Quando a gente está falando de ortotanásia, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que regula a ortotanásia, dizendo deixar que a morte aconteça no seu tempo, não é? Sem intervenções heróicas, sem que se tenha um tratamento que seja exagerado, não é? Porque hoje, com a tecnologia que se tem, principalmente no campo da medicina, é possível se manter a vida de uma pessoa biologicamente por muito tempo. Né? E muitas das vezes isso é contra o que a própria pessoa entendeu como deveria ser a vida dela e como deveria ser a morte dela. Outra coisa é falar em autonomia para decidir que naquele momento ele quer interromper a vida dele, que assim a gente estaria falando de eutanásia ou de suicídio assistido. Agora, Roberto, qual que é o maior entrave legal hoje para regulamentar a morte assistida no Brasil? Eu acho que tem um entrave legal muito explícito, né, Karen, que está no Código Penal. Né, dizendo que se o homicídio for praticado, porque a eutanásia é considerada no Brasil como homicídio, né, for praticado com fins sociais, né, com fins altruístas, não é, ainda assim é homicídio. Então, é uma interpretação que se tem do que a Constituição diz, que me parece que não é a mais correta nos termos em que, lógico, que se isso for praticado contra a vontade da pessoa, não tenha dúvida que isso é um homicídio. Não é? A pessoa, em razão da sua concepção de dignidade, da sua concepção de vida, da sua biografia, ela fala, não, eu quero continuar, mesmo com todo esse sofrimento, lógico que ela deveria ter o direito de fazer isso, ela tem o direito de se manter dessa forma. Então, interromper a vida dessa pessoa nessa situação, sem dúvida nenhuma, é homicídio. Mas a gente não está tratando disso, a gente está falando de uma hipótese em que a pessoa capaz, e eu decido, né, vai nessa linha. A gente está falando só de pessoas maiores de 18 anos, com capacidade, com competência para decidir sobre o que ela pretende e o que ela não pretende no seu final de vida. Né? Então, nesse caso, há possibilidade de se fazer uma interpretação da Constituição no sentido de dizer, se a autonomia da pessoa estiver garantida, lógico que a autonomia também depende de informação, depende dela compreender quais são os benefícios e os malefícios de um determinado procedimento médico e de recusar um determinado procedimento médico. Né? Então, se ela tem a informação, ela está esclarecida, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe quais são as consequências do seu ato, e ela, assim, maior de idade, decide por não continuar a sua vida, porque tem uma doença incurável, tem uma doença irreversível, está numa situação de terminalidade. Nesse caso, eu decido disso. A gente deveria avançar no debate para dizer que essa pessoa tem o direito de não continuar com a vida que ela entende como não sendo digna. E a gente tem, se me permite, Karen, estou me estendendo bastante nessa resposta, mas muitas pessoas, eu falei da Constituição agora há pouco, né, que fala da garantia da dignidade, mas tem uma previsão na cabeça do artigo 5º da Constituição, o artigo 5º, né, o ícone dos direitos fundamentais, dos direitos das pessoas. E logo no início do artigo 5º tem uma previsão que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida. Não só a vida, inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. É isso que a Constituição diz lá no comecinho do artigo 5º, o mais emblemático dos artigos que tratam dos direitos fundamentais. Muitas pessoas argumentam que a previsão da inviolabilidade do direito à vida impediria avançar no tema da morte assistida. Me parece que aí há um grande equívoco, porque quando se fala em inviolabilidade do direito à vida, não está se falando de indisponibilidade do direito à vida. Está se falando de terceiros não... Quando se fala em inviolabilidade, terceiros não podem agir contra a vida da pessoa. Daí decorre toda a construção da legislação de proteção da vida. Né?
Então lá a previsão sobre homicídio, matar alguém, pena de tanto a tanto, né? Ali, isso decorre da previsão da inviolabilidade do direito à vida. Mas a inviolabilidade não significa que a própria pessoa não possa dispor da vida dela em circunstâncias regradas, né, pelo ordenamento jurídico. Lógico, de novo, aqui é importante dizer que o Eudecido não encoraja o suicídio. A gente não está falando de encorajar o suicídio, e o Eudecido também não, a entidade não faz nenhuma intermediação para que auxilie a pessoa a cometer o suicídio. A gente não trabalha absolutamente com isso. Nós trabalhamos com a ideia de garantir autonomia, né, gerar o debate para garantir autonomia para que a pessoa, numa situação insuportável de saúde para ela, possa decidir se ela quer continuar a viver ou não, desde que devidamente esclarecida. Mas voltando para a questão da Constituição, quando a Constituição diz isso que é inviolável, ela não está dizendo que a pessoa não possa dispor. Mesmo porque se ela dissesse que não pode se dispor da vida, isso deixaria de ser um direito, passaria a ser um dever. Né? E a Constituição não fala que eu tenho o dever de viver. A Constituição diz que eu tenho um direito de viver. Na medida em que eu torno esse direito, entre aspas, indisponível, eu transformo ele num dever de viver. E a ideia da Eudecido é exatamente dizer, nós não estamos falando que as pessoas têm dever de viver, elas têm o direito de viver, e isso pressupõe a possibilidade de interromper a vida dela no momento em que ela entende que não há mais dignidade. E aí, nesse sentido, Roberto, ou seja, você e o Eudecido entendem que esse direito já está na Constituição. É isso que nós estamos falando aqui, quer dizer, tem que interpretar dessa forma. O Congresso dificilmente vai entrar nesse assunto. Então, isso é uma decisão que vai sair do Supremo Tribunal Federal? O que vocês acham disso? Então, é difícil prever, mas, de fato, a gente está falando de... Obviamente, né, Paiva, a gente tem uma série de questões envolvendo essa temática, né, muitos tabus, desde tabus que remetem à história, por exemplo, como o programa nazista de eutanásia, né, que tinha uma eutanásia coletiva, que não respeitava, obviamente, a autonomia de ninguém. Não é? A gente não está falando disso. Claro. Né? A gente está falando de algo individual, que leva em consideração a autonomia da pessoa, a vontade dela, de pessoas capazes, competentes. E em alguns países, o avanço se deu por meio de legislação. Não é? Em outros países, se avançou por meio de decisões judiciais. Né? Colômbia, por exemplo, é um caso de decisão judicial autorizando a eutanásia. No Brasil, a gente não sabe exatamente qual caminho vai seguir essa temática. O fato é que a gente tem um Congresso Nacional que é composto, obviamente, por um retrato perfeito ou imperfeito da nossa sociedade, e há, obviamente, uma resistência religiosa importante nesse caso, e que está refletida, obviamente, no Congresso Nacional, gerando certas dificuldades em relação a essa temática. Mas a questão é que a gente não vive num Estado que tem uma religião oficial. Né? A gente vive num Estado laico que permite, não só permite, na verdade, mais do que permite, né? É um direito de todos exercer a sua fé, professar a sua fé e não professar fé alguma. Né? Isso está garantido pelo Estado Democrático de Direito brasileiro. Então, a questão não é uma questão religiosa que a gente está falando. A pessoa que quer manter aquela vida do jeito que ela entende que é digna para ela, mesmo com o maior sofrimento, mesmo com os maiores das dores, as maiores das dores, ninguém está falando, não, você tem que interromper sua vida. Não, ela tem o direito de manter. Mas a outra pessoa que, na mesma situação que ela, entende de forma diversa, e que diz, não, nesse caso não faz sentido para mim continuar vivendo, também deveria ter o direito de fazer a sua escolha. Né? Resumindo, eu não sei se isso vai caminhar para o Congresso, eu acho que é difícil a gente pensar num Congresso atual, numa pauta como essa, e tendo em vista todos os embates que nós estamos vendo hoje em dia entre legislativo, executivo, judiciário, e a pauta tão cheia do judiciário com tantos temas dos mais diversos, não sei também se isso vai avançar com essa rapidez no judiciário. Mas isso não significa que a luta não tem que começar. Claro, né? Claro. O Eudecido, né, começou agora, surgiu há pouco tempo, exatamente com a ideia de precisamos fomentar esse debate, isso precisa chegar a todos para que a gente avance nessa polêmica. Se eu puder ser mais objetivo possível, eu tenho para mim que é mais fácil a gente avançar isso no judiciário do que no legislativo hoje em dia.
Só complementando, desculpe, Claro, imagina. houve algum tipo de decisão do Supremo Tribunal já nesse sentido em outros julgamentos? Não exatamente sobre a eutanásia? Não exatamente sobre isso teve, Paiva. Teve a decisão recente sobre a questão de transfusão de sangue de pessoas que professam a religião de Testemunho de Jeová, né? Então, autorizando que a pessoa recuse o tratamento. Então, a recusa do tratamento é o primeiríssimo passo nesse tema, né? Sim. Ou seja, me parece assim, muito fora do que eu imagino como algo razoável, exigir que uma pessoa se trate de uma determinada doença, né? Então, se a gente levar ao extremo esse argumento, o fulano está com uma dor de cabeça, não, você é obrigado a tomar o remédio tal para você curar a sua dor de cabeça. Ou, um caso mais real, vamos imaginar assim, uma pessoa que tem um câncer e diz, eu não quero, né, tratar mais essa doença com a quimioterapia que estão sugerindo para esse caso. É muito improvável a gente encontrar uma pessoa, eu não encontrei uma pessoa, você é obrigado a tomar quimioterapia, né? Então as pessoas aceitam isso. Agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em razão de uma fé que a pessoa professa, ela não é obrigada a ter um determinado tratamento que implique transfusão de sangue, né? Desde que ela seja maior, capaz, Sim. entenda, né, de forma esclarecida quais são as consequências, né? Etc. Então já tem um passo, mesmo que pequeno, no Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E, Roberto, ainda nesse exemplo do câncer que você deu, legalmente, um médico ele pode aconselhar ou decidir a não continuar um tratamento por conta de não haver mais o que fazer? Quer dizer, ele vai falar, olha, vamos ficar só no paliativo. Ele tem essa autonomia para decidir? E depois eu quero fazer uma pergunta de testamento vital, mas deixa eu ouvir primeiro. Tá. A gente tem situações em que, vamos falar de um outro conceito, vou começar por outro lado, Samir. A gente tem o conceito de distanásia, ou seja, que é aquela obstinação terapêutica a manter a vida daquela pessoa a qualquer custo, né? Isso também não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico, porque isso poderia resvalar num tratamento degradante, que a própria Constituição, no artigo 5º que eu acabei de mencionar, diz é proibido o tratamento degradante de uma pessoa. Ou seja, as pessoas, a técnica médica e a ciência, né, e médica diz que naquele caso não há perspectiva de que se cure ou que se melhore a vida daquela pessoa com aquele procedimento médico. Você avançar com esse procedimento médico não é admitido, né? Isso não significa que a pessoa tem que ser abandonada à sua sorte. E aí a gente tem um campo muitíssimo importante que é o campo dos cuidados paliativos, né? A gente não pode nunca esquecer que é um direito da pessoa, né, não ter a redução do seu sofrimento, não só dele, mas da sua família, nesse momento de final de vida. E não só no momento de final de vida, no momento em que se, né, constatou que a pessoa tem uma doença crônica, uma doença degenerativa, uma doença que vai evoluir, né, ali já começa. Há um certo estigma de que cuidados paliativos são só voltados para aquele momento final da vida. E não é isso, não é? Os cuidados paliativos devem começar logo que se identifica uma doença que pode ser uma doença que vai levar aquela pessoa num tempo eventualmente muito longo para a morte. Né? E aí, então, ter todo um aparato de, né, cuidado dessa pessoa e da família dessa pessoa para que ela sofra o menos possível. Então, a gente tem, e me parece que nesse caso a gente não está falando de situações excludentes. Uma coisa é, o cuidado paliativo deve acontecer e deve ser garantido pelo Sistema Único de Saúde de forma ampla. A gente sabe que isso está muito longe de acontecer, né? Mas isso deveria garantir. Outra coisa é, mesmo com todo o cuidado que eu estou tendo, ainda assim, para mim, é insuportável continuar vivendo dessa forma. Então, eu quero interromper minha vida. Então, não são situações excludentes. Não é porque eu quero decidir dessa forma, né, que eu quero cuidado paliativo e não quero isso. Enfim, as duas coisas podem caminhar juntas. Mas a decisão é da pessoa, da família ou do médico? Então, a decisão deveria sempre ser da pessoa, né? Agora, tem situações que mesmo que a pessoa queira, o médico não deveria adotar. Não é? Por quê? Porque, olha, aqui não faz sentido nenhum fazer esse procedimento, porque esse procedimento não tem o menor sentido do ponto de vista técnico, científico e das evidências médicas, né? Isso aí o médico não deveria fazer, porque ele poderia estar caminhando para uma obstinação terapêutica, o que é vedado, ou seja, para uma distanásia que é vedada pelo nosso ordenamento. Legal. E o testamento vital? Então, vamos lá. Suponha que o Paiva quer fazer um testamento vital.
Então ele vai lá no seu escritório e vai te consultar, olha, eu quero fazer. O que você recomenda que conste num bom testamento vital? Bom, eu faço bastante isso no escritório. O que eu primeiro recomendo é, vocês já conversaram muito sobre isso? A sua família já falou muito sobre isso? Isso é uma decisão muito refletida? Geralmente porque chegou ao advogado para fazer o testamento, porque a pessoa já tem isso como algo que está muito refletido, etc. Então o primeiro passo é, reflita muito sobre tudo que você quer. Depois eu tenho, lógico, um roteiro ali. Pensa sobre isso, pensa sobre isso, pensa sobre isso. Segundo passo importantíssimo que a gente faz em todos os casos. Eu quero que você fale isso com o seu médico. Eu quero que a gente faça isso em conjunto. O médico e o advogado para avançar nisso tudo. A outra coisa que eu falo é, a gente não tem que pensar o testamento vital ou as diretivas antecipadas de vontade como uma foto. Ou seja, se eu tiver tal doença, eu não quero que aconteça isso. Ou, se eu tiver tal caso, eu quero que aconteça aquilo. Né? Como se fosse um retrato. Eu falo que a gente tem que pensar como se fosse um filme. Né? Olha, se eu tiver nessa situação e as perspectivas, em razão das evidências científicas e médicas, indicam que a partir disso deve acontecer aquilo, eu não gostaria que se fizesse isso e eu gostaria que se fizesse aquilo. Ou seja, o testamento vital ou a diretiva antecipada de vontade, são instrumentos que viabilizam o exercício da autonomia daquela pessoa no momento em que ela já não puder ser apta para se manifestar. Então, no momento em que ela tem aptidão, tem capacidade, tem competência, ela redige um documento, o advogado redige um documento, eventualmente não precisa ser nem o advogado, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina diz que ele pode falar para o médico colocar no prontuário, médico, olha, o paciente me disse isso, isso e isso, já é uma diretiva antecipada de vontade, algo um pouco menos formal, mas, enfim, a recomendação é que se faça algo formal, né? Registre isso em cartório, e que ela, então, quando está apta a decidir, ela vai adiante dizendo, numa situação como essa, se a minha evolução clínica for nesse sentido, eu gostaria que se fizesse isso, eu não gostaria que se fizesse aquilo do ponto de vista de procedimentos médicos. Né? Mas isso sempre com orientação do seu próprio médico e a orientação do advogado. Você menciona o nome do médico só para... Geralmente a gente menciona o nome do médico, lógico, isso é tudo conversado com o próprio cliente, né, do advogado e paciente do médico, né, que é a mesma pessoa nesse caso, decide, enfim, eu quero que essa decisão seja tomada por esse médico junto com a minha família, né, levando em consideração essas diretrizes que eu tô indicando. Né? E como qualquer testamento, a pessoa pode mudar de ideia e fazer outro, enfim, só para deixar claro aí, né? E aqui a gente tem, né, Paiva, uma questão que né, do ponto de vista jurídico, essas formalidades deveriam se dar da mesma forma. Não é? Se eu fiz uma escritura pública, eu deveria também revogar isso pela escritura pública. Mas, eventualmente, a gente está falando de uma situação que já não dá mais tempo para ela fazer escritura pública. Exato. Então, na minha visão, do ponto de vista jurídico, a fala da pessoa, no sentido de que ela não quer que aquilo que ela escreveu continue valendo, já é suficiente para que não se adote aquilo que ela escreveu lá atrás. Não precisaria da mesma formalidade se ela não tiver tempo hábil ou condições de fazer um novo documento escrito. Pode ser que ela chegou no hospital naquele momento e, diante do que está acontecendo, ela fala, eu escrevi aquilo e agora eu acho que não é bem aquilo que eu queria. Então você vai ter que ir ao cartório para... Não, né? Basta que ela diga. Basta que ela diga lá que ela não quer mais. Então essa formalidade acho que não precisaria acontecer para revogar se a gente estiver numa situação, eventualmente, que impeça que ela faça um novo documento. Perfeito. Agora, Roberto, essa judicialização individual, né, de casos de morte assistida, ela é viável ou é arriscada juridicamente? Porque a gente estava comentando aqui nos bastidores que algumas pessoas alguns profissionais sentem um certo receio de elaborar isso. Então, a judicialização sempre é arriscada porque é dar na mão de terceiros, nesse caso o juiz, o judiciário, uma decisão sobre o seu interesse, o seu direito. Né? Mas em países como Peru, Colômbia, essa questão foi judicializada e levou a corte a decidir pela autorização da eutanásia ou do suicídio assistido. Então, tenho para mim que em algum momento essa questão vai ser judicializada individualmente, ou seja, uma pessoa... vai chegar lá. E vai chegar lá no Supremo uma ocasião e o Supremo vai ter que decidir. Tenho para mim que, com a composição atual do Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente a decisão seria pela defesa da autonomia do paciente, né? Ele, pessoa maior, capaz, esclarecida sobre as consequências do seu ato, poder decidir sobre manter ou não a vida dela naqueles termos. Mas, enfim,
Não dá para cravar isso com toda certeza. Uma provocação, Roberto. Não sei se vocês chegaram a discutir isso no instituto de vocês, né? E é provocação mesmo. Quer dizer, teoricamente, juridicamente falando, uma pessoa que tem 20 anos e uma pessoa que tem 90 anos, quer dizer, a base legal seria a mesma. Mas o nosso senso fala, puxa, mas aí é diferente. Quer dizer, uma pessoa com 20 anos, mesmo no caso de uma doença terminal, né? Seria diferente de uma pessoa de 90. Vocês chegaram a discutir isso ou isso não... Enfim, eu vou falar por mim, porque a instituição, a Eu Decido é muito nova. Né? Os debates estão acontecendo nesse momento, a gente está avançando nesses debates coletivos lá. Então, vou falar por mim, não vou falar pela instituição nesse ponto específico. Né? A gente está falando... Enfim, perdi o fio da meada. A questão das idades, né? Uma pessoa de 20 então, anos e uma de 90, as duas com uma doença igual, incurável, terminal, etc. Esse é um debate interessante, Paiva, né? Porque, de fato, a gente tem meio que um senso comum dizendo, a pessoa com 90 tem uma situação diferente. Né? Na minha visão, o que a gente está falando há uma vida biológica e há uma vida biográfica. Né? Ou seja, a gente está falando, eu tenho condições, do ponto de vista médico, de manter essa vida por mais tempo. Agora, do ponto de vista biográfico, faz sentido para mim morrer dessa forma ou não faz sentido para mim morrer dessa forma? Isso tem a ver com a morte, mas tem a ver com a vida, né? Eu vivi dessa forma, eu quero morrer de forma diferente do que eu imaginei para mim. Talvez seja o momento mais importante da vida da pessoa, né, decidir como ela vai terminar aquela jornada. E isso independe da idade, né? A gente tem outras nuances em relação à idade, que é, né, constatar se aquela pessoa, que geralmente uma pessoa com mais idade, pode ter outros problemas em relação, que possam afetar a sua capacidade de decisão, né? Eventualmente tem uma demência, um Alzheimer avançado, no sentido de que isso possa complicar a sua decisão. E, eventualmente, uma pessoa de 20 anos não terá isso. Então, a gente muda um pouco o senso daquilo que você tinha me perguntado. Né? Parece mais lógico aquela pessoa de 90 anos. Lógico, se ela tiver feito uma diretiva antecipada, mesmo não tendo capacidade para decidir com 90 anos, ela já decidiu de antemão o que ela gostaria que se fizesse ou não fizesse com ela. E no momento em que o ordenamento jurídico brasileiro autorizar a morte assistida, ela inclusive poderá colocar no testamento vital que gostaria de ter uma prática de eutanásia naquele caso. Hoje isso não é possível porque o testamento vital nessa parte seria ilegal, seria nulo. Né? Mas havendo essa possibilidade do ponto de vista jurídico, ela poderia inclusive colocar isso no testamento vital dela. E isso deveria ser respeitado. Então, não é determinante, né, respondendo mais objetivamente, a idade não é determinante. Exatamente. Né? É que a gente estranha, né? Uma pessoa com 20 pessoa anos, com 90, quer dizer, já viveu, né, 90 muito anos, tempo. né? Pessoa com 20, mesmo nas mesmas condições, você já fica um pouco mais resistente, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa natural. Agora, como professor de Direito, de Bioética, né, em que momento que você entendeu ou despertou essa vontade de entrar, de criar essa associação e batalhar por esse tema? O quanto que vocês já conseguiram avançar? Eu sei que é precoce ainda, né? Sim. Mas o quanto que vocês já conseguiram movimentar esse debate? Olha, é bastante surpreendente, né? Eu não sou o fundador da entidade, eu entrei na primeira leva, né? A professora Luciana Dadalto, que é uma das fundadoras, me convidou, fiquei muito, muito feliz com o convite, e estive lá nas primeiras reuniões, logo depois da fundação da instituição. E havia uma perspectiva, quantos filiados a gente terá em tanto tempo? De repente, a gente tem mais de centenas de filiados em muito pouco tempo de existência da entidade. O que é uma alegria no sentido de dizer, esse tema está precisando ser debatido, tem muita gente querendo debater. Por quê? Porque as pessoas vivem isso o tempo todo. Né? Você tem a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, ou um amigo, que já passou por alguma situação em que as pessoas olham, bom, será que ela gostaria de estar vivendo dessa forma esse final de vida? Né? Acho que praticamente todas as pessoas, todo mundo já passou por isso e diz, não está se respeitando a vontade daquela pessoa num momento crucial da vida dela, né, que é esse final de vida. Então é um debate que tem crescido e tem tido uma adesão importante. Lógico, com as resistências que a gente sabe que vão existir, né?
Por isso, a nossa posição muito firme de que a gente não está falando de morte assistida para pessoas com menos de 18 anos, pessoas incapazes, não estamos falando de morte assistida contra os cuidados paliativos, muito pelo contrário, né? Os cuidados paliativos têm que estar junto nesse debate. Né? Então, a religião tem que ser respeitada, a religião de cada um, e não ter uma religião também tem que ser respeitada, essa posição, de modo que a gente possa avançar, dizendo, não estamos discutindo religião, né? Estamos discutindo, na verdade, autonomia, né? Capacidade da pessoa decidir sobre o seu fim de vida. Só Quer fazer? Não, pode fazer. Uma questão, falamos do testamento vital, vão no seu escritório, tal, né? Vai uma pessoa no seu escritório e fala, ó, aqui no Brasil não existe morte assistida ainda, tal, é ilegal, mas na Suíça existe. Então ele chega no seu escritório e fala, eu quero ir para a Suíça e quero, enfim, ir no instituto... É suicídio, né? Lá é suicídio assistido. Suicídio assistido, sim. É morte assistida, né? Que faz parte, né? E aí ele fala isso para você. Como é que você responde a essa pessoa? Não, Roberto, o Paiva já tem 2 consultas para fazer, a testamento vital e suicídio assistido. Você responde Ele vai direto para o escritório. Vai. Não, ótima pergunta, Paiva. Primeiro, acho que eu tenho que fazer uma ressalva que você perguntou... Sim, a sua opinião como advogado especializado. Mas eu acho que eu tenho que falar sobre o Eu Decido. O Eu Decido não faz qualquer intermediação, não faz qualquer ponte com entidades que praticam o suicídio assistido fora do Brasil, ou seja, e não encoraja o suicídio. Feita essa ressalva, né, isso já aconteceu no escritório. Né, e a gente faz uma previsão. Olha, nesse caso, né, a pessoa, né, se ela não tiver capacidade para decidir isso nesse momento aqui, não tiver condições físicas de viajar autonomamente, ou seja, precisa de assistência para a viagem e tal, né, ela gostaria de ser enviada, gostaria de viajar à Suíça, né, já se associou à entidade tal, para fazer dessa forma. Então, há previsão. Né, a possibilidade jurídica de a gente prever esse tipo de... Quer dizer, não é ilegal a pessoa... Não é ilegal ela querer ir para um outro país para que permita... A gente teve casos recentes aqui, né? Antônio Cícero foi para a Suíça para, enfim, ter o direito ao suicídio assistido. Mas nesse caso ele estava lúcido, Ele estava lúcido, porque também as entidades lá pressupõem que tenham a capacidade da pessoa decidir sobre isso. Agora... Ele já, né, pelo que eu vi nas matérias de jornal, obviamente pode ter algum equívoco aí, mas, enfim, pelo que saiu na mídia, ele já percebia que tinha um avanço de alguma questão da memória, das atividades que ele gostava de fazer que ele não podia mais. Então, falou, bom, agora é a hora de eu ir para lá. O que, no fundo, parece, em algum sentido, é uma garantia de exercício da autonomia dele, mas, por outro lado, me parece algo triste, né? Porque, eventualmente, ele não gostaria de morrer na Suíça. Né? Talvez ele gostaria de estar perto de outros familiares aqui, que eventualmente não puderam ir até lá. Enfim, não estou falando dele especificamente, mas de uma pessoa qualquer aqui do Brasil que gostaria, talvez pudesse fazer esse mesmo ato se tivesse uma regulação, né? Obviamente a gente não está falando de uma panaceia de todo mundo vai se matar, não é nada disso. A gente está falando de um exercício de autonomia regulado, né? Então vai ter lá todo um protocolo que tem que ser seguido, como acontece, aliás, em todos esses países que admitem a morte assistida. Não é simplesmente ela chegou lá e praticou o ato, né? Tem todo um protocolo de como isso vai se dar, quantos médicos vão acompanhar, qual o laudo que tem, enfim. Tem todo ele tem capacidade para decidir, ou se ele já decidiu anteriormente. Então tem todo um protocolo para que não haja violação de direitos, obviamente, né? Porque não haja uma morte indevida. Uhum. Perfeito. É isso, acho que as dúvidas foram esclarecidas. Não, falamos bastante. Está esclarecido. Vai sair daqui direto para o escritório do Dr. Roberto. Bom, nós falamos sobre... né, eutanásia, direito da morte, com o Dr. Roberto Dias. Muito obrigada pela sua presença aqui no Despachados. Foi uma honra recebê-lo e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, Roberto. Foi um prazer enorme falar com vocês e com seus ouvintes. Muito bom, Roberto. Obrigado. Roberto. Marcos Paiva, obrigado. Samir Schwaib, obrigado. Até a próxima. Hoje estamos sem o nosso colega, né, Roberto Justo.
O trio quase nunca está completo, mas está muito bem representado, isso que importa. Justo nesse tipo de assunto, não sei, não sei se seria tão... Né? As perguntas talvez não fossem... Não fossem muito coerentes. Brincadeiras à parte, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima, viu, doutor Humberto? Até. Obrigado. E o Despachados de hoje fica por aqui. Esperamos você no próximo episódio. Até lá!